E ao vivo, eu e o nosso mestre professor Alexandre, que está entrando, vamos falar de um tema muito importante, mega importante. É um tema que é muito técnico na questão de lei, de código de ética, mas também ele é um tema muito... Opa, Ale entrou, bora lá, Ale. Deixa eu aceitar aqui. Mas também é um tema que Boa respeita... Ai, tarde! Ale, tudo bem? Bora Tudo, lá, né? como estamos nós? Aqui, ó, Você nós de novo, né? Um está tema que é falando no muito... tema. Um tema que ele tem uma questão muito técnica do código de ética, inclusive deixei separadinho aqui que eu acho importante falar dessas cláusulas, e ao mesmo tempo, né, Ale, para a psicanálise, essencialmente a psicanálise, tem uma questão que, claro, depois a gente pode falar, depois dessa primeira parte da questão técnica de lei, falar por que que a psicanálise, enfim, eu não vou responder se a psicanálise mistura ou não, se um psicanalista ele fala, ele menciona que ele é cristão, então vamos usar referências bíblicas, ou se um psicanalista que é espírita, vamos usar referências espíritas, assim também de religiões Horário. afro e tudo mais. Para começar, né, Ale, eu acredito, isso já fazia parte da minha graduação, quero saber você, né, como você é um pouquinho mais experiente que eu, muito Hum, mais de experiente, formado, tá? Um tem muito pouco mais mais anos velho. muito mais anos de formado, né, Ale? Como que era na sua época? Já existia, Ale, essa questão de ter essa mistura dentro da psicologia, de trazer outras profissões, de trazer outras técnicas alternativas? Infelizmente, sim. Por isso, né? Por este motivo que desde a segunda versão do Código de Ética, na verdade, nós estamos acho que na quarta ou na quinta versão, mas desde a segunda, que é nos meados dos anos 70, não lembro direito, tem lá o artigo segundo ao psicólogo é vedado. É isso, o Uhum, artigo segundo? exato. Tem o artigo Vedado segundo, ao psicólogo é vedado. Vedado as pessoas sabem o que significa, né? mas Vedado mesmo é bem fechado, é bem... Não, é proibido, é terminantemente proibido. Ao é, psicólogo é vedado o uso de técnicas ou práticas que não sejam reconhecidas pela ciência psicológica, ou algum dizer que quer dizer exatamente isso que eu falei. exatamente, é os princípios fundamentais, vedação Ah, também princípios a fundamentais. induzir crenças religiosas. Ao Ah, isso psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, das filosóficas, morais, filosóficas. ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou Ah, eu qualquer tava, tipo de preconceito, quando do isso, exercício de suas funções. sim, isso é uma questão central, porque a psicologia, ela é como o Estado brasileiro, tá? Apesar das pessoas não entenderem isso, a psicologia, assim como o Estado brasileiro, é laica, Uhum, né? Laica significa sem religião. Se a gente uhum, quiser um Estado religioso, que é o que fica, né, marcando aí os debates políticos, sim, ok, vamos para um Afeganistão, vamos para o Iraque, vamos para o Irã, vamos para Israel. São estados fundados com base na religião local. sim. Mas no Brasil, e as profissões do Brasil, de maneira geral, são laicas. Você não vê médicos, dentistas, enfermeiros, educadores físicos associando a sua prática. Ah, eu sou um médico cristão, né? Eu sou um médico espírita, eu sou um dentista cristão, um dentista espírita, um educador, um personal trainer cristão. Ninguém faz isso, mas o psicólogo faz. Então, está lá no princípio fundamental, né, do Código de Ética, e vai ter especificamente em relação ao tema de hoje, das práticas de saúde
alternativas, ou a gente pode mudar o nome, mas precisamos explicar o porquê da mudança de nome, complementares, né? Vai ter essa mesma restrição. Ao psicólogo é vedado o uso de técnicas que não sejam reconhecidas pela ciência psicológica. É o artigo 3, esse. Divulgará somente qualificações, atividades Não, e isso recursos na relativos. publicidade profissional. Isso. E técnicas e práticas que Sim. estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. É isso aí. Porque se está no código de ética, se está na lei, é porque tem uma caralhada de gente que fere a lei e que a lei precisa ser escrita para dizer que isso é proibido. Interessante, né? Porque olha só, isso então desde a sua época de formação e você também, né, na live anterior, ficou público que você trabalhou no CRP, né? E Sim. você teve o cargo lá de diretor, então você conhece muito bem como funciona e você pôde trazer para a gente, quem não assistiu a live anterior, por favor, está de fato imperdível. Assista. É muito importante mesmo. E por isso até que eu falei para a Lê, não, a gente precisa pelo menos fazer mais uma live para poder esclarecer mais algumas coisas. E isso me chama muita atenção, né, Lê? Até porque no texto que foi feito, né, Lê, que a gente colocou para esse tema, justamente assim, por que o psicólogo, não importa a abordagem, agora, a metodologia, vamos falar assim, que em psicanálise, né, a gente chama de metodologia, por que muitos deles, eles, na minha época, por exemplo, eu lembro, não sei se ainda está assim, Ali, não sei se você sabe, mas logo quando a gente se forma, a gente vai lá no CRP, participa de reuniões, tem as instruções, você pega o seu código de ética. Na minha época foi assim. Né? Hoje, com a pandemia, online, eles fazem virtualmente. Online, né? Você foi na cerimônia de entrega e tal. Isso, mas o importante é que tem essa informação. Liturgia. Né? Essa liturgia, isso. Até porque isso, o CRP, ele está aí, como a gente aprendeu de novo, lembrou, ele está para verificar a nossa atuação do psicólogo, né? Ele também está aí para nos orientar, exatamente. Para orientar, sempre com o objetivo final, isso é importantíssimo, de proteger o usuário dos nossos serviços. Não proteger o prestador de serviço. Para isso, para proteger o prestador, a gente faz uma associação. A Associação de Psicanalistas Paulistas. Aí a gente cria todo um regimento, cadastra em algum cartório, e quem quiser pertencer a esta rede, a gente oferece alguns benefícios, cursos, desconto em plano de saúde, etc. e tal, né? Isso os conselhos existem para fiscalizar o exercício profissional e proteger o usuário. E, como nós estamos falando, estas coisas estão no Código de Ética, espalhadas pelo Código de Ética, é porque parece que sempre o profissional teve um problema grave, tem um problema grave, com entender os seus limites, as suas possibilidades com a psicologia, e há limites e possibilidades com a psicologia, e volta e meia é muito frequente, infelizmente, muito frequente, lança mão de recursos que não são da psicologia. Tá? Ou de práticas alternativas, ou de práticas complementares, ou mesmo do campo religioso. Isso. E aí, então, exatamente isso, né? É tão interessante isso, porque a pessoa, ela aprende isso, ela sabe como que funciona o código de ética. Bom, deveria saber, se está na profissão. Tem na graduação também. Tem na graduação. Ele não é apresentado ao código de ética nessa cerimônia de inscrição, de retirada da carteirinha no conselho. Ele é apresentado na graduação. Às vezes no segundo ano, às vezes no terceiro, às vezes no quinto ano. Mas é obrigatório, toda e qualquer formação, abordar o código de ética do psicólogo. Então não tem como um profissional falar que nunca viu isso. E outra, né? É absurdo isso, falar que nunca viu. Bom, aí se você precisa se informar. Eu não sabia.
Não, não tem essa, né? Não cabe. E aí é isso que me chama a atenção, né? Então, assim, sabendo disso, o que que acontece, né, Lê? Que aí o psicólogo, ele precisa lançar, para psicólogos que fazem isso, ele precisa lançar mão de outros recursos, né? E a gente vê muito isso, a gente escuta muito os nossos pacientes que vieram de outros profissionais. Nossa, Daíse, mas você não vai encaminhar nada? Você não vai Não. receitar um floralzinho? Nossa, Daíse, você não pode me receitar um remédio? Uhum. Né? Nossa, Daíse, mas isso é falta de perdão? Você acha que, né? E assim, causa uma Ir para não confusão, chorar, né? e para não chorar, exatamente, causa uma confusão na cabeça do paciente, e aí nós Sim. somos muito rotulados que o psicólogo ele é mais louco que o próprio paciente, E é né? mesmo. Então, e aí por E é mesmo. conta desses que não faz um bom uso da profissão, que nem sabe o que estão fazendo, na verdade é que eles não, para mim, eles não sabem Isso. nem o que eles estão fazendo, né? Que você pensa sobre isso, Ali? O que você observa? Vamos lá. Por que Tá. um Então, psicólogo lança a mão de outras técnicas, outras alternativas aí? eu entendo que a questão acontece, e acontece com essa frequência histórica, basicamente por dois motivos, tá? Duas linhas de raciocínio para a gente entender isso. A Certo. primeira, que é muito mais simples da gente entender, é que cada vez mais o narcisismo do mundo contemporâneo, né? Isso que a gente sempre fala, a cultura do narcisismo, o psicólogo também está dentro dessa cultura e também é um participante, ele também é um divulgador. Então, cada vez mais as pessoas se dão a liberdade, se dão a autonomia, né, de serem elas mesmas as referências das suas próprias práticas. Isso a gente vê com uma voracidade, o termo é voracidade, com tudo isso que traz de positivo e negativo, isso a gente vê com uma voracidade incrível na própria rede social, nas redes sociais, na internet. A pessoa não menciona de onde ela tirou as ideias. Exato. Ela diz que as ideias, ela se autoriza e coloca ela como ponto de referência de absolutamente tudo. Ela não menciona um autor, ela não menciona um teórico, ela não menciona... Não, ela toma para si, né? Teórico sou Ju. Referência sou eu. Então, um exemplo simples disso, né? A psicologia transpessoal, Hum. ou a psicologia integrativa, né? Ou Hum. psicologia positiva. As pessoas divulgam essas, aspas, teorias psicológicas que tomaram conhecimento, sabe-se lá Deus como, porque isso não é ensinado na graduação, porque isso não faz parte da psicologia, mas como elas vieram com caráter de produções do exterior, né, americanas, que a gente baba para o americano, absolutamente novas, né, inovadoras, modernas, e inovador, moderno, novo, tem tudo a ver com a apresentação de Narciso, né? Então as pessoas saem divulgando teorias psicológicas que não são teorias psicológicas, não são reconhecidas Não pelo tem o campo, reconhecimento científico, né, Lê? pelo campo científico, tanto que a transpessoal que invadiu em um certo momento o território dos fóruns civis, né, já foi defenestrada de lá, por força de lei, inclusive, né? Uhum. Aquelas coisas que muitos psicólogos coordenavam antes dos casos civis chegarem ao juiz para terem algum tipo de acordo, etc., dinâmicas entre as partes litigantes, para usar um termo bonito, né? Isso já e convidava uma série de outras pessoas voluntárias presentes no fórum, advogados de boa alma e sei lá mais o quê, isso é terminantemente proibido de ser usado em ambientes agora quaisquer. Já foi banido dos fóruns, agora está sendo banido também do campo profissional, né? Então, eu acho que essa é uma das razões. O narcisismo
do mundo contemporâneo, né? E a segunda razão, que eu acho que ela é prioritária em relação ao primeiro que eu estou falando, né? A qualidade da formação do psicólogo. Uhum. A qualidade da formação do psicólogo tem sido, ao longo dos anos, cada vez mais deixada de lado, né? E isso é um exercício muito simples que eu, quando estava na graduação, depois eu, quando me tornei professor, você, quando estava na graduação, qualquer um, olhando para o seu percurso de formação, vai ver isso muito claramente, né? A, Uhum. a, a intenção das diretrizes curriculares, tá? Isso. Uhum. Né? Eu me formei com base no currículo mínimo, mas a intenção era a mesma. A intenção que é aquela que a gente sempre fala, né? Que é específico da psicologia no Brasil, né? Uhum. É a intenção de formar um psicólogo generalista, tá? Vamos lá, explicar o que é generalista. Generalista é aquele que conhece praticamente os fundamentos, tá? Das grandes abordagens teóricas, das grandes matrizes, para usar um termo mais técnico, do pensamento psicológico, né? As três grandes matrizes, ou as quatro grandes matrizes, são a psicanálise, a psicologia comportamental, as psicologias humanistas e a psicologia sociohistórica, tá? Então, o aluno conhece teoricamente as quatro, compreende as diferentes, e esse é um ponto-chave, as diferentes visões de homem e de mundo, Sim. de cada uma dessas grandes matrizes do pensamento psicológico, porque cada uma fala uma coisa completamente diferente. Sim. Exato. Então, uma formação generalista, conhece as teorias e conhece um tanto das práticas da psicologia. Uhum. Psicologia do desenvolvimento, do esporte, educação, a psicologia decepcional, organizacional, orientação vocacional, clínica, hospitalar, jurídica. São as matérias que vão aí compondo essa formação do psicólogo. O que que acontece? Na teoria, a ideia é absolutamente incrível, certo? Uhum. Você vai passar por um percurso, você vai ser apresentado a esse grupo de matrizes do pensamento psicológico e a um pupurri das diferentes áreas de atuação, psicologia social, né? São muitos. De, são muitas, infindáveis, de atuação do psicólogo, né? Na teoria, a ideia é extraordinária. Mas o que que acontece na prática? Na prática acontece algo, né, que é basicamente uma referência ao UFC, Sim. Só Ultimate Fight pancadaria. Championship, né? É E uma você usa várias troca, técnicas. é uma troca de pancadaria entre diferentes professores das diferentes abordagens que não entenderam, né, essa ideia de generalismo na sua própria formação e viraram combatentes representando cada um sua abordagem. Olha, isso é muito Né? importante que você está Isso, falando. isso, isso coloca os alunos numa condição não de entender, mas de serem adeptos de A, B, C ou D. E isso Exato. leva, obviamente, né, a uma formação profissional extremamente defasada, Nossa, extremamente comprometida, na qual o profissional defasado e comprometido vai ou a misturar as psicologias, é o que mais tem. discursos que eu já ouvi inúmeras vezes. Ah, eu sou comportamental porque eu quero resolver os sintomas, mas se o paciente traz um sonho, eu vou ser junguiano ou psicanalista e o caralho a quatro. Enfim, né? A gente já escutou isso. A gente escuta quando os pacientes chegam tendo passado por algum psicólogo,
A gente escuta esse tipo de coisa, né? Uhum. Ou uma formação, então, um profissional que vai misturar as abordagens, não entendeu porra nenhuma, desculpa o uso do termo PN, mas é isso, não entendeu. Não. Não entendeu que se tratam de visões de mundo completamente diferentes. Visões de homem, visões de fenômeno psicológico completamente diferentes, né? Mas, O meu paciente, né? Então, eu sou comportamental. O meu paciente se comporta frente aos estímulos do ambiente, né? Mas eu, na minha vida pessoal, eu faço análise. Então, eu tenho um inconsciente, o paciente na minha frente não tem. E outras loucuras que a gente... Então, ou isso, tá? Esse profissional mal formado, ou um profissional que vai usar recursos da sua vida pessoal, anterior e contemporâneas à formação, para tentar preencher os buracos e as lacunas da sua formação. Então, o problema, eu estou tentando dizer, o problema não é nem a falta de caráter ou seja lá o que for do profissional. O problema está na formação do psicólogo. Em algum momento, no meio dessa guerra de UFC, né, aboliram-se disciplinas fundamentais para situar o profissional diante da psicologia, tá? Como história da psicologia, teorias e sistemas em psicologia, e a disciplina... Você teve, mas você não teve epistemologia. Tive, Ale. Eu tive epistemologia, tive. Hoje ninguém mais tem. O que é epistemologia? Essa disciplina, inclusive, pelo que eu andei vendo, foi nos primeiros anos, no primeiro e no segundo que eu tive. Ela cedeu lugar para a faculdade compensar problemas da formação anterior à faculdade como língua portuguesa. Olha isso. Então, o aluno tem língua portuguesa, porque ele não teve antes, e aí ele não tem epistemologia, ou seja, ele não é apresentado ao cenário que compõe aquele percurso que ele vai transitar Porque também, de maneira geral, não vamos culpar só a formação do psicólogo, também, de maneira geral, a filosofia saiu do ensino. Então, a pessoa, para estar no mundo, não precisa entender a história do pensamento filosófico, né? Então, a pessoa, voltando, né, ou ficou perdida, ou ela vai trazer recursos da sua vida pessoal. Por exemplo, a religiosidade. A quantidade de alunos ingressantes num curso de formação que que foram procurar a faculdade por quererem ampliar a sua formação evangélica é absurda. É absurda. Ali, e eu não estou criticando, né, que os evangélicos não possam. Não, eu acho muito legal. Só que o problema acontece desse jeito. Então, a pessoa vai sair no mercado se dizendo psicólogo e com valores cristãos. Só que eu acabei de dizer no início da live que os valores da psicologia são laicos, não são cristãos, não são demoníacos, né? Não são de direita, não são de esquerda, são laicos. Perfeito. São laicos. Né? Então, o que falta, na verdade, é a gente entender que cada teoria psicológica tem em si, né, uma visão, uma ideia, tá, de como as coisas no mundo são. Então, eu quando dava aula, por exemplo, né, há muito tempo atrás, eu criei, isso foi criação minha mesmo, você ouviu falar, o mantra da humildade. Bora lá. Né? O aluno chega no curso da psicologia e ele tem que entender que ele precisa recitar esse mantra 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias ao ano. O que é o mantra da humildade? Eu não sei o que a coisa é, mas eu preciso saber o que eu penso que ela seja. Isso, para mim, resume o percurso de formação do psicólogo. Eu não sei o que a coisa é, mas eu preciso saber o que eu penso que ela seja. Por que eu não sei o que a coisa é? Porque, querido, você não veio fazer medicina, você não veio fazer odonto, você não veio fazer enfermagem, você não veio fazer fono,
você não veio fazer nenhuma dessas ciências da área da saúde que estão objetivas, concretas, palpáveis e mensuráveis. E o conhecimento vai mudando de acordo com a evolução da ciência que fundamenta este conhecimento. Então, hoje, a gente pode detectar cânceres muito mais precocemente na tireoide, porque temos exames que detectam isso, temos cada vez um ferramental gigantesco maior para explicar a evolução da ciência médica. Tá? Então, você não veio fazer medicina. Você veio tratar de uma coisa chamada subjetividade. Tá? E aí? Então, vamos lá. Medicina, enfermagem, fono, odonto, o que a gente quiser colocar como área da saúde, lida com aquilo que é objetivo, que é o órgão, que é o organismo. O organismo funciona de maneira mecânica. Aquilo que você coloca no organismo, dependendo de como é o código genético daquele organismo, vai desenvolver todas as possibilidades e limites daquele organismo. Deixa eu fazer um adendo aí, que é muito importante. Aí entra na questão científica o conhecimento quantitativo. Isso, tá? Porque Perfeito. é uma questão de quantidade. Aquilo se repete, é orgânico, aquilo acontece, dá para você fazer de novo. É estatística, por isso que tem estatística também na psicologia, né? Média. Então, o remédio para sair no mercado, ele precisa passar por estudos com organismos animais inferiores durante X tempo, até chegar a organismos animais superiores, como seriam os seres humanos, durante X tempo, para eu analisar efeitos desejados, efeitos adversos. Então, você pega a bula do remédio que está autorizado para ser usado, né? Isso não quer dizer o uso que a gente faz. Vou pegar o exemplo das canetas. É um remédio para pâncreas, né, que está matando as pessoas de pancreatite. Ah, mas está emagrecendo. Tá, para algumas pessoas vai, para outras não, mas os estudos não estão completos. É a nossa sede de resultados imediatos, isso é importante, é a nossa sede de resultados imediatos que faz a gente sair usando isso, roubando, indo para o Paraguai pegar uma substância que não está autorizada ainda, mas que diz que, e por aí vai, né? Essas loucuras aí do cotidiano. Então, voltando, né? Essa é uma questão importante. As outras áreas da saúde lidam com aquilo que, de alguma maneira, né? Até a questão do quantitativo que você lembrou, é mensurável, é concreto, é palpável. Restou aos psicólogos, isso que eu estou falando, eu não estou falando de cunho próprio, tá? Eu estou falando isso porque eu me formei e li extensamente as obras de um psicólogo, filósofo, psicanalista, chamado Luiz Cláudio Mendonça Figueiredo, que escreveu um livrinho mais simples chamado História da Psicologia, mas tem uma obra grande e super importante também, né? Sim. Então, além, né, dessa questão aqui do objetivo, a gente vai lidar como psicólogo com o que o Luiz Cláudio chama de expurgo, com o lixo, com o dejeto. A gente lida com a subjetividade do ser humano. E a subjetividade, por mais que a medicina psiquiátrica e a indústria farmacêutica tentem reduzir essa subjetividade, né, inventando novas patologias, a subjetividade, novas patologias, TDAH, ampliação absurda do espectro autismo, TOD, blá, 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 blá. Por mais que ela tente, essa subjetividade não se reduz à objetividade. A quantitativo. Então, e aí vai entrar muito na questão qualitativa, porque aí é única de cada sujeito. Até subjetivo, qualitativo. E até, né, Ale, a amostra já é diferente. Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante, porque a gente viu já um movimento, isso também vira e mexe acontece, a gente até já fez uma live sobre isso, esqueci o nome da moça lá, bióloga,
que falou que a psicanálise não é científica, né? Nesse modelo, não. Então, científica como? Quantitativa não é mesmo e nem quer ser. Né? A gente está falando de qualidade. Até mesmo a ciência qualitativa é diferente da quantitativa. Na quantitativa, você pega um número muito grande. Sim. Porque você vai ver, você tem uma amostra orgânica muito grande. A qualitativa, a amostra é bem menor, porque a gente está falando de cada indivíduo. Então, isso é muito importante, né, Ale? Estamos falando do cada caso é um caso. Cada caso é um caso, que é o que você está trazendo aqui. O Luiz Cláudio vai chamar esse lugar o lugar da psicologia do lugar do expurgo, daquilo que não se reduz ao método das ciências naturais. Então, todas as psicologias, de uma maneira ou de outra, estão dentro deste território, né? Deste território da subjetividade. Claro, temos as psicologias que flertam de maneira mais frontal e mais imediata com o discurso das ciências naturais. Que psicologias são essas? As que vieram da abordagem behaviorista. Comportamental, americana. Né? Elas flertam com isso, né? Na medida que elas querem ter um objeto de estudo, né? Entenda, o homem na sua apreensão objetiva, concreta, palpável e mensurável. Então, a comportamental entende o homem, tá? Seja lá qual for a abordagem da né? Como um ser que nasce como uma tábula rasa, né? E que sua subjetividade será, ao longo de sua vida, fruto da sua história de aprendizagem, da relação do seu organismo com o ambiente, mas na qual o ambiente é prévio a qualquer mediação que seja própria do organismo, porque não existe uma mediação própria do organismo. Ele não nasce com nada, é uma tábula rasa. Então, tudo que você inferir ali... Isso. E como eles flertam e mantêm um discurso parecido com o das ciências médicas, é óbvio que a relação entre essas duas áreas da saúde, comportamental e medicina, vai ser uma relação muito mais fácil. Tanto que a gente vê em inúmeros espaços de atuação que os médicos preferem falar com o comportamental, que vai dizer a mesma coisa o que o médico diz, assim como... As próprias indicações dos psiquiatras, sempre assim comportamental. Normalmente são, porque para eles é mais fácil. Agora, entre, né, as outras áreas da psicologia, todas elas estão num outro modelo científico, que é de ciências humanas. Né? As humanistas, que aí eu estou incluindo Rogers, Maslow, as fenomenológicas, existencialistas, né? A sócio-histórica e as psicanálises, né? E a psicologia analítica, mas quando eu falei matriz, né, eu estou falando daquelas que dão origem. A própria psicologia analítica do Jung, ela tem origem na psicanálise, mas ela foi para outra, o psicodrama tem origem na psicanálise, mas foi para outra praia. Né? A matriz é psicanalítica são excelentes, mas né, não estou no mérito aqui das diferenças entre. Então, as outras psicologias, as outras que estão presentes na formação do psicólogo, elas estão lidando mais diretamente com a subjetividade singular, única, exclusiva, de cada sujeito. Isso vale para os humanistas, para os psicanalistas e para os sócio-históricos. E só um pequeno adendo, tá? O sócio-histórico, o psicólogo sócio-histórico, a psicologia sócio-histórica, apesar dela ter sido formulada nos anos 20, pós-revolução soviética, ela só veio ao nosso conhecimento, né, depois da queda do Muro de Berlim, lá pelos anos 90 praticamente. Então você só vai encontrar traduções de Leontiev, Luria, Vygotsky dos anos 90, mas eles tinham morrido 70 e tantos anos antes. Então, psicologia, 75%, 80%, 90% da psicologia lida com subjetividade. Sim. E a subjetividade não é redutível à objetividade.
Agora, cada teoria, isso que é importante a gente marcar nesse debate, cada teoria, né, ela é plena na sua forma de compreender o mundo. Então, quando eu digo eu não sei o que a coisa é, eu estou dizendo o seguinte, eu entrei na psicologia e as coisas com as quais eu vou lidar não possuem uma verdade absoluta por si só. O TDAH não tem uma existência concreta e real, nem para o comportamental, tá? Nem para o comportamental. Independente da visão O de autismo, o autismo, então, eu não sei o que a coisa é, mas eu preciso, ao longo da minha formação, descobrir como que eu vou entender, como que eu vou pensar que as coisas sejam, todas elas. Que bacana, tá? isso. O que é todas as coisas sejam? Eu vou escolher uma teoria. Aí entra a sua identificação. Isso, eu vou num processo de identificação e também racional, eu vou entendendo ao longo desse processo qual é a maneira com a qual eu mais me identifico e depois da formação eu vou perseguir essa identificação, eu vou tentar me manter estudando mais profundamente essa identificação. Então, se o aluno sai ou entra nesse percurso desorientado, porque ele não é apresentado mais a essa compreensão sobre como é o território no qual ele está entrando, não é mais ele não sabe onde está entrando. Né? Ele entende ali uma briga de UFC e ele acaba se identificando com o professor A, B, C ou D, né? Que ele gosta mais, independente de qual é a própria abordagem desse professor. Né? Tem muitos, inclusive, professores que entenderam o generalismo como pupurri, eu faço um pouquinho de cada coisa, e levam esses alunos, porque são pessoas gostáveis, levam esses alunos a serem repetidores dessa ideia do pupurri, um pouquinho de cada coisa. Então o problema está na formação, né? E ele se estende a esse narcisismo que cada um tem que ser o autor de si mesmo. Isso é tão maluco, né? Que nós temos hoje como candidato a presidente um sujeito, psiquiatra, que escreveu livros, segundo alguns importantes, para a psicologia, né? Que faz exatamente esse exercício que eu estou chamando de narcísico. Ele assume para ele a autoridade de ideias que em momento algum foram criadas por ele. Ele só fez isso que eu estou falando. Cortou, recortou, misturou, bateu no liquidificador, né? Coisas que ele leu em algum lugar, mas que ele não nomeia e diz que são dele. É claro que eu estou falando do Augusto Cury, né? Não é nem do Bolsonaro, nem do Lula. Porque aquilo que é óbvio para nós não é para todo mundo, é Augusto Cury. Tá? E ele teve a coragem, e olha que eu estou usando a coragem, né, de uma maneira muito irônica. Tá? Então, quem não me conhece, estou sendo irônico. A coragem de inserir Jesus Cristo nessa história também. Né? A inteligência emocional de Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Isso. Então é essa esbórnia, é essa confusão, é esse caos que recebe o aluno. Ale, olha, assim, excelente, porque, bom, como sempre, eu aprendo cada vez mais com você, é um prazer, Ale, e assim, você trouxe tantas coisas importantes, porque assim, além de, claro, se acontece essa confusão na formação, é porque essa confusão já vem com os professores que fazem parte dessa formação. Sim, né, que viram... você está trazendo, né? A gente, professor, é educado um com o outro, mas a gente não concorda em absolutamente nada. Só que milhões usam o espaço de sala de aula, que a gente fecha a porta para os corredores da faculdade, para fazer a própria seita de seguidores. Sem esclarecer para o aluno as diferenças entre as abordagens.
sem esclarecer para o aluno as diferentes concepções de homem, de mundo, de fenômeno psicológico das diferentes abordagens. Ninguém para dizer para o aluno o que eu falei aqui sobre a abordagem comportamental, ou para dizer que para sócio-histórica o sujeito é construído na mediação pela linguagem entre os determinantes históricos materiais da sua inserção no mundo, ou das humanistas, ou da psicanálise. E ninguém quer ter essa clareza. Está todo mundo como feirante vendendo o seu peixe, gritando. E aí, a analogia que você fez muito boa, o UFC. E é isso que causa em nós, alunos, porque aí você fica com... É aí que vem a rixa também da psicanálise a comportamental e vice-versa. Essa rixa é... Né? Essa rixa, na verdade, ela é anunciada pelo Freud quando ele chega nos Estados Unidos em 1905, mais ou menos, né, por uma série de conferências, quando ele diz no início dessas conferências: eu trouxe a peste para a América. Que foi, né, na Conferência de Chicago? Na universidade. Eu trouxe a peste. Porque ele sabe que o americano, né, o pragmatismo, ele não é uma filosofia, mas ele se constituiu hoje em dia como uma filosofia. O que eu quero dizer? Filosofia é a busca pelo saber, busca pela verdade, né? Mesmo que apoiada em fatos abstratos. O pragmatismo americano, que tem a ver também com a religião, que é dominante nos Estados Unidos, o protestantismo, o pragmatismo, ele coloca o uso como um critério de verdade. Então não é verdadeiro se sustenta numa racionalidade capaz de abranger aquele objeto sobre o qual está se falando. Passa a ser verdadeiro se aquilo tem eficácia, se aquilo tem um uso prático. Então o americano introduziu isso desde a fundação dos Estados Unidos, desde antes deles criarem uma psicologia comportamental, né? Importa o resultado. Então, quando o Freud chegou lá, ele sabia o território que ele estava pisando. Foi ele, o Jung, Ferencz, né? Foram lá dar palestras para anunciar: é isso que nós estamos fazendo. Então, a rixa vem desde muito cedo. E no meio dessa rixa, lá nos anos 60, 70, vieram os humanistas. E eu não sei por que cargas d'água, né? Os humanistas acabaram, hoje em dia, no Brasil, sendo associados aos fenomenólogos existencialistas, porque existem diferenças gritantes entre eles, né? A consciência, que é o grande objeto dos humanistas, para os humanistas, é a consciência de si, dos seus potenciais, das suas possibilidades que o mundo social retirou de você, né? Para os existencialistas, a consciência é de si no mundo. É um negócio completamente diferente. Então, esse caos, é isso que eu estou falando. O aluno, quando chega na faculdade... Pode falar. O aluno, quando chega na faculdade, por isso que eu uso sempre a analogia com o campo religioso, o aluno, quando entra na faculdade, ele vai ter uma aula que é de protestantismo, uma de catolicismo, uma de umbanda, uma de budismo, uma de islamismo. Ele vai entender, porque é óbvio, que são religiões completamente diferentes, que nem sequer falam do mesmo Deus. Não dá nem para você dizer, quando eu juntei essas 4, 5, 6 aqui, que está falando do mesmo Deus. Sim. Não é tudo a mesma coisa. Só a ignorância para você sair desse debate ecumênico dizendo que é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa na psicologia. Você vai ter aula de psicanálise, você vai ter de comportamental, de fenomenologia, de sócio-histórica, de humanismo, e são claramente visões completamente diferentes. Mas no uso que a gente foi dando ao longo dessa história da graduação em psicologia, né, nós criamos este cenário em que as pessoas saem
com o GPS completamente quebrado. E aí, óbvio, elas vão usar os recursos que elas acham mais lindos para complementar, para suplementar as falhas da sua formação. Exatamente. E olha como tem uma história isso também, né? Porque aí demonstra a insegurança, a falta de conhecimento do profissional. Sim, então, eu vou aderir a uma nova teoria, né? Eu não entendi psicanálise direito e acho que neuro está falando também do cérebro, então eu vou juntar a psicanálise com neuro, E esquece não que o Freud, sabe. esquece que o Freud disse aquilo sobre o que a psicanálise fala, jaz, né? Jaz entre o órgão e a consciência. A psicanálise não fala de cérebro. O Freud foi esperto quando ele engavetou, ele guardou numa gaveta 7 chaves, né, o projeto Uma Psicologia Científica. Porque o que ele acabou construindo foi uma psicologia, mas não naquele modelo de ciência da neuropsicologia. Então, eu vou juntar isso aqui com aquilo lá, né? O mapa astral não é brincadeira, eu já vi muita gente fazendo uso. Eu já ouvi gente, tá, tirando carta de tarô para saber quem era o paciente que estava chegando, ou para entender como que aquele paciente que já estava em tratamento chegaria naquele dia. Nós estamos falando da ansiedade do psicólogo, né? E abre mão de um recurso de tarologia para Ale, usos. Tudo isso que a gente está trazendo, e dá para a gente falar mais também, né? Florais. O psicólogo, quando lança a mão disso, tarô, Sim. florais, outras alternativas, outras alternativas. Alternativas mesmo. Reiki. Ele tá demonstrando a própria insegurança, né? A incapacidade de suportar a angústia frente àquela questão que está sendo apresentada. E a maneira de enfrentar a angústia seria buscar uma formação pós-graduada na teoria da sua escolha. Exato. Não de ir para o mercado, contratar o primeiro curso online que aparece pela frente, porque aí também, querido, vai ter trilogia da psicanálise, vai ter umas coisas... Ale, e por isso que é tão importante, assim, eu nem preciso perguntar se você faz isso, que com certeza você faz. Quando a gente atende alunos que estão fazendo a formação de psicólogos e eles já têm uma ideia, né, da metodologia, falando da psicanálise, se eles querem seguir a psicanálise ou não, eu já atendi pessoas que estavam na dúvida e já estavam sendo atendidas por mim, gostaram da psicanálise e quiseram seguir. Outras não, estavam atendidas por mim, quis seguir por a junguiana. E eu falo, é importante você então ser analisada por uma profissional da sua abordagem, da metodologia que você quer usar. Porque aqui não vai ter a magia dos arquétipos, da ligação com o inconsciente coletivo. Não vou, desculpa, abrir mão. Exato, né? Então aí a gente entra com outro fator, porque você faz uma coisa que milhões não fazem. Abrem mão da sua referência para atender o cliente, que aí eu sempre digo, psicólogo é com P, né? Mas não é do mesmo jeito que padeiro e prostituta. A gente é profissional de saúde, não é a satisfação do cliente que a gente tem que garantir. Tem que garantir a saúde mental dele. Exato. O padeiro tem que garantir a minha satisfação e a prostituta também. Exato. Senão eu não volto. Exato. E nós não. Né? E aí a gente percebe mesmo que é um mercado cada vez mais... Se você não tem segurança no que você fala e no que você faz, na verdade, primeiro naquilo que você faz, naquilo que você conhece, na formação que você tem, você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira e você vai entrar mesmo nessa onda sempre que está na moda. Para você continuar, né?
nesse ritmo, para você ser visado, você vai Sim. entrar nisso, mas porque você não tem segurança, você não tem boa formação. Não, você Né? usa recursos que a sua avó usava para. Eu já ouvi casos, que assim, durante a graduação, eu tive em alguns espaços, faculdades, disciplinas que a gente fazia essa discussão sobre a psicologia e práticas alternativas. Uma época, um aluno me trouxe, eu conduzi uma pesquisa, né? Um aluno me trouxe um fato para uma psicóloga em Ribeirão Preto, né? O paciente estava extremamente angustiado, ela recomendou expressamente que ele tomasse um copo d'água com 4, 5 colheres de sal, que é extremamente purgativo para ele liberar o peito, vomitar, tá? Só que ela não sabia que o cara tinha hipertensão. Parou a ambulância no consultório dela. Felizmente, este não morreu. Então, recursos da cabeça dela, que ela aprendeu com a avó para diminuir a angústia do paciente. Porque a angústia do paciente estava causando angústia das impotências dela. Exato. Aí ela me saiu com essa, quase matou o cara, né? Então, não só esse tipo, mas práticas xamânicas, né? Prática, tomar santo daime, fumar maconha dentro do consultório para ter um relaxamento. Porque são coisas que a gente escuta que parecem inventadas, mas que foram extremamente reais. Né? Hoje em dia, claro, a gente se depara muito mais com a demanda por psicólogos que mantenham os limites do cristianismo do que dessas coisas alternativas. Você falou isso, eu não aguentei. Só para ter psicólogos usando recursos de medicina oriental. Medicina oriental não tem nada a ver com a medicina ocidental. Então, massagem, doim, acupuntura. Ah, professor, mas a acupuntura hoje é permitida para o psicólogo. Parênteses. Ela é permitida que o profissional em psicologia, que também faça uma formação em medicina oriental e acupuntura, né, trabalhe desde que dissociando isso da sua prática profissional como psicólogo. Sim. E os conselhos tomaram essa decisão por uma questão política, porque havia um movimento da medicina de tomar para eles a exclusividade do uso da acupuntura. Então, psicólogos, odontos, enfermeiros, vários conselhos profissionais disseram: não, o meu profissional também pode fazer acupuntura, mas desde que em outro momento que não se confunda com a prática da psicoterapia. Olha, e Ale, você vê como é importante a gente fazer essa distinção. Eu lembrei de duas situações. Uma situação foi quando eu fui fazer uma palestra num lugar e aí a pessoa falou assim, olha, aqui você pode falar, se você quiser trazer alguma coisa sobre Deus, você pode falar. Eu parei e fiquei parada assim, eu falei, mas eu sou psicóloga psicanalista, eu vou levar o meu conhecimento referente a isso, sobre esse assunto. Não, mas aqui você pode. Eu falei assim, eu entendi, mas eu não faço isso, eu não trabalho assim. Eu tenho uma leitura da Bíblia, mas ela não entra na minha prática profissional. Você entendeu? E aí a pessoa, tá. E aí depois eu escutei assim de uma pessoa, mas aqui dentro pode, ninguém tá vendo. Então. Você percebe? E se você Sim. se deixa, por que eu estou dizendo isso, falando isso, né? Porque se você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, com que você está trabalhando, e você não tem segurança no que você está fazendo, você vai misturar. Sim. E nós estamos num cenário em que mais vale você se afirmar como si mesmo, com seus valores, crenças, ideias, do que dizer a quem você é filiado. Nós nos formamos numa época em que era importante a gente dizer: sou freudiano, sou junguiano, sou watsoniano, skinneriano, sou vigotskiano. Hoje em dia, não.
A gente não anuncia filiação. É Sou verdade. unicotiano. Não, a gente não anuncia filiação. É. Porque isso não é um critério importante do mercado. Isso não te gera autoridade. Não. Então, isso, aí entra o que eu falei no início do narcisismo. Eu É, preciso ser o exato. autor das minhas próprias ideias. Eu não preciso apresentar o Freud, eu preciso apresentar a mim, A minha ideia, olha, né? é, e aí entra uma outra coisa que eu ia falar também. Eu não aguentei, a gente já vai encerrar também. Eu não aguentei, eu vi no Instagram, falei, não, eu fico quieta assim, mas falei, não, essa, é claro que meu comentário foi excluído, óbvio, Sim. porque eu vi uma pessoa pegou e falou assim: venha fazer um curso de imersão de terapia cristã. Eu, ai, ai, ai. Aí meus órgãos trocaram de lugar, tudo. Aí eu Mas comecei a olhar. é o teu algoritmo, da. Exato. Aí eu falei, não, 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 só me manda isso. Eu falei, mas para lá, né? Falei, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí eu peguei e falei assim no comentário. Falei assim, interessante. Eu fiquei 5 anos na graduação, Nunca. estudo até hoje, fiz muita supervisão, faço quando eu preciso, Especialização. análise pessoal, tenho a teoria, estou estudando até hoje e em 5 anos mais 15 de formada, eu ainda estou aprendendo. E em 3 dias você vai ensinar? Fui excluída. Que descobriu a fórmula mágica de integrar uma coisa com a outra, né? Entendeu? É isso que a gente consome na rede social. Soluções. A gente não consome problemas, a gente consome soluções. Então é lícito entender que o nosso campo profissional, mais do que qualquer outro, né? E isso passa também por aquilo que a gente falou na última live, da gente ir abrindo mão daquilo que era recurso específico, área específica da psicologia. O nosso cenário profissional é um cenário de é, é, selvagens buscando um lugar ao sol, sem a mínima preocupação com qualquer fidedignidade a uma concepção de homem, de sujeito e de fenômeno psicológico. Até porque Exato. isso, o Brasil não é um país colonizador, a gente é um país colonizado, né? E como todo povo colonizado que se preza, brasileiro, né? Outros lugares do mundo não fizeram essa miscigenação que a gente fez, né? É, é, como todo bom povo colonizado, sempre solícito às demandas externas, a gente se mistura, que é uma beleza. A cara do Brasil é o ecletismo, né? Verdade. Perfeito. Inclusive no campo religioso, que Sim. deveria ser uma coisa tratada de maneira mais séria no campo religioso. As pessoas não querem participar de nenhuma instituição, de nenhuma organização, elas falam, eu tenho o meu Deus, então eu junto um pouquinho da Umbanda com ensinamentos xamânicos dos meus antepassados, um trechinho da Bíblia que cai bem, né? E alguma mandinga para dar sorte, algum ritualzinho obsessivo para dar sorte, e vamos em frente. De vez em quando tiro o meu mapa astral para ver como é que estão meus E ascendentes, vou ler o jogo um signo, tarozinho, um vou ver meu búzios. signo do dia. Se eu tiver desequilibrado, né, vamos aplicar um reiki. Então, o ecletismo é a cara do brasileiro. Perfeito. Perfeita É óbvio que a colocação, amigo. psicologia no Brasil vai ter a cara do brasileiro. Sim. Por isso que as pessoas vão dizer e vão ter essa ideia sobre o psicólogo que você mencionou no início. É tudo louco. E é louco mesmo. Exato. E é louco Exato. mesmo, porque a gente não se mantém restrito ao campo, proferindo o conhecimento e o saber que cada campo tem como limite e possibilidade. Exato. A gente quer sempre extrapolar os limites, encontrar o novo, encontrar a fórmula mágica. Olha, Lê, daria um lindo texto. Encontrar, Escreve, encontrar, Ale. encontrar árvore de dinheiro.
Ai, Ale, exatamente, encontrar árvore de dinheiro. Ale, Eu não quero trabalhar, eu quero encontrar uma árvore que já alguém plantou já, que só esteja dando frutos. Exato. Ai, Ale, E gostaria tanto de ler um maduros, hein? texto. Notas Hum, de US$ 100, não por favor, fruto. em dólar, não é em real. Né? Ale, ai, gostaria tanto de ler um texto seu com tudo isso que você acabou de dizer. Então, vamos ler o Luiz Cláudio Figueiredo. Ele diz exatamente o que eu falei. É que ele é Sim, um pouco mais. Um pouco menos pop. Então, ele fala uma por isso linguagem não, mais eu queria. rebuscada. Não, Ale, eu gostaria de ter a sua carinha, assim, o seu jeito, a Ah, sua meu Deus. ironia, a sua ironia. Ah, tá gravado aqui, pronto. Ale, foi muito bom, muito bom. Bom, para um bom entendedor, essa live basta, não é mesmo? Ah, não se formou bem, vá procurar uma formação pós-graduada. Exato, exato. E Ah, aí, Ale, a nossa próxima live vai ficar voltaremos para quarta-feira, dia 2, meio-dia. Tá, 2 de deve ser isso. setembro. Isso aí. Tô vendo aqui, né? É, Ou seja, já logo vai. que terminar agosto, que vai ser daqui a um ano, dia 2 de setembro. Agosto rende, né, Ale? Agosto não termina. Às 12 horas. Vou deixar já aqui. Ai, Ale, muito bom, Ale. Obrigada Beijo, mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada a beijo. todos vocês que ficaram aqui e os que irão assistir. Até mais.